ajudamos a celebração do teu nome, que possamos nesta noite, Senhor, mais uma vez, sentir o céu mais perto de nós. Cuida de nossas vidas, cuida de nossas famílias. É o que te rogamos no nome santo e doce em Cristo Jesus. E que juntos possamos dizer amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. É um motivo de muita alegria estarmos na casa do Senhor, amém? Amém? Amém, glória a Deus. Nesse momento vamos estar louvando ao Senhor. Eu peço que o irmão fique de pé. O hino 308 do cantor cristão. Chamar o nosso irmão Edberto para estar nos ajudando nessa noite. 308. Glória a Deus. Nesse momento, irmãos, vamos estar lendo uma leitura bíblica compartilhada. Gostaria que os irmãos ficassem de pé mais uma vez, que vamos ler com toda a alegria, com toda a força que nós temos nas nossas vozes. Amém? É para Jesus, né? É para o nosso Deus. Então vamos todos. Só um momentinho que ao vivo é assim. Acontece.
Vamos lá? Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. 1 Timóteo 3:1. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo 4:5. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2:15. Os que veem palavras serão com alegria. Salmo 116:5. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Salmo 126:6. Quão formosos são os teus dons, os pés que anunciam tua voz, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, e que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Isaías 52:7. E dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. Jeremias 3:15. O Senhor restaurará e nós, a tua benignidade Era pastor Leandro. Vai lá, pastor. O Senhor aperfeiçoará o que lhe toca. Tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Salmo 138:8. Você prete. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139:14. Todos. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Amém. Nesse momento vou estar chamando a irmã Sebastiana para o momento de dízimo e oferta. Boa noite, amada igreja. Com alegria, mais uma vez estamos na casa do Senhor para prestarmos um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Gostaria de... Vamos abrir as nossas Bíblias em Malaquias 3, verso 10. Gostaria de convidar os irmãos a colocar-se de pé. Malaquias 3:10, todos juntos. Todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois farei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos agrime maior alabança. O Senhor é um Deus de promessa e Ele cumpre as suas promessas. Se Ele disse que é para que façamos o teste, então vamos fazer. Vamos confiar que o Deus de providência jamais vai nos deixar faltar. Nesse momento de dízimos e ofertas, eu vou convidar ela e o Diego para estar apresentando um louvor ao Senhor. E durante o cântico, nós estaremos fazendo a entrega no altar do Senhor da parte que lhe pertence.
todos, amém? Graças te damos por essa oportunidade, Senhor, de estarmos na tua casa, louvando e glorificando o teu nome. Que haja quebrantamento de coração, ó Deus. Que a tua palavra possa entrar, Senhor, fazer morada em nossa mente e coração. Que tenhamos entendimento, ó Deus, daquilo que tu queres para cada um de nós. Também, ó Deus, te agradeço pelos dízimos e ofertas que foram entregues no teu altar. Que o Senhor possa estar dando sabedoria, ó Deus, para os seus administradores, que venham fazer, Senhor, com sabedoria. Também te peço, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida dos teus servos, e cada dia mais, ó Deus, possamos nos consagrar a Ti. Abençoa a Tua igreja, Pai. Eu te peço perdão para os meus pecados, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Talvez sentar. Gostaria de chamar os nossos pastores
para estar sentando aqui nessa linda cadeira. Pastor Melano e Pastor Prete. Tá arrumadinho aqui, ó. Pode sentar aqui, tá? E gostaria de chamar a irmã Hermínia para estar vindo aqui na frente. Vou estar indo buscá-la, né? Para estar orando pelos pastores batistas do nosso Brasil, de todo mundo aí afora. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ó Deus, muito obrigado, Senhor. Quando aqui estamos, ó Deus, reunidos na tua casa de oração. Ó Deus, muito obrigado, Deus, porque é pela segunda vez neste dia. Que o Senhor venha nos abençoar, ó Deus, a cada dia, Senhor, para que possamos estar a cada dia pronto, estar louvando a Ti, fazendo a tua vontade, Senhor. Abençoa, Deus, a tua igreja, por cada um representado aqui nesta noite, que o Senhor possa abençoar. E quero te pedir, Senhor, neste momento, pelo teu servo, pastor Antônio, pelo pastor Robson Prete, que o Senhor esteja abençoando cada dia os teus servos, Senhor. Porque quando hoje comemoramos o dia do pastor, sabemos que o dia do pastor é todo dia, porque estão cada dia, ó Deus, fazendo a tua obra. Ó Deus, abençoa, Senhor. E ser também com a família do pastor Antônio, o Robson Prete, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, também a sua mãe e cada um dos seus irmãos. Ó Deus, cuida dos teus servos. Ó Deus, queremos pedir por cada, ó Deus, pastor, neste momento, Senhor, o pastor José Siqueira, que está lá na extensão do Senhor amado. Abençoa, Deus, teu servo, Deus, a tua igreja. E abençoa, Deus, toda a programação nesta noite. Que a tua palavra possa falar, a Deus, aos nossos corações. Ó Deus, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Irmão Jefferson. Boa noite, igreja. Gostaria de parabenizar os pastores da nossa igreja, pastor Preste, pastor Renan, que Deus continue orientação na vida de vocês, no ministério de vocês, amém? Tua luz acendeu meu coração, eu pude ver além da escuridão, tua presença, da fidelidade e graça e amor, me levantaram outra vez, me deram forças, e continuarei. A tua luz acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão, tua presença, tua fidelidade e graça me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor, o Deus chamado, cumprirei na alegria ou na dor, e toda vez que eu chorar e quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. É na fraqueza do meu ser que manifesta o teu poder.
coração. Eu pude ver que é bem na escuridão. Tua presença, tua fidelidade, graça, amor, me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria. Toda vez que eu chorar e quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser, manifeste o teu poder. Eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor pertence a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda glória, toda vitória, sempre pertence a ti. Toda honra, todo louvor pertence a ti, porque sem ti não estaria aqui. Irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. Teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. Toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, teu Espírito me consolará. Se na cabeça do meu ser me manifesta teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Glória a Deus. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, segundo Timóteo 1, 9 e 10. Vamos ver sobre as principais leis.
as aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Sinto aqui, quando o vento sopra contra mim, os sentam que abatem, eu me lembro que eu sou e enviou. Nesse momento vamos ter aqui uma pequena homenagem aos nossos pastores, né, nesta noite. E gostaria da atenção da igreja nesse momento. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22, 23.
Alguns crentes têm algo especial em sua vida que atrai pessoas, salvas ou não. Certamente, esses crentes seguem a Cristo mais de perto, tirando de sua vida as coisas desagradáveis e cultivando o fruto do Espírito. São pessoas doces, atraentes, mas belam com uma cesta cheia de frutas verdadeiras. É Cristo em sua vida, não sua personalidade, manifestando o fruto do Espírito que atrai outros para conhecerem e aceitarem nosso Salvador. Estas cestas vazias vão encher com frutas que simbolizam as virtudes do fruto do Espírito que vemos em nosso pastor Antônio e pastor Prete. Amor. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nossos pastores estão cheios de amor. Amor a Deus, amor à palavra de Deus, amor à sua igreja, amor ao trabalho do Senhor, amor à sua família e à família de Deus. Deus abençoe você. Alegria. Tenho dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. João 15, verso 11. Nossos pastores foram chamados por Deus para pregarem a sua palavra e nos guiarem em caminhos dignos de filhos de Deus. Os pastores, Fred e Milano, fazem isso, assim como as demais atividades, cheios de alegria por terem a certeza de estarem fazendo a vontade de Deus. Paz, se possível e depender de vocês, vivem em paz com todas as pessoas, tomando todos os tesouros. Os embaixadores do rei apreciam o espírito de paz, com que o pastor Fernando dirige a igreja, e principalmente os cursos do pastor Pérez. Com nossa organização, a amizade e o interesse social das famílias que fazem parte da Igreja Batista do Cristo Souza é um dos segredos do sucesso do seu ministério. Isso se chama agilidade. Longanimidade. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Os pastores Nenano e Prete têm sido uns exemplos para nós de longanimidade. Sempre pacientes e com firmeza de ânimo, procuram liderar a igreja enquanto perseveram e nos ajudam a perseverar em direção ao alvo. Benignidade. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7,12. A benignidade é outra característica marcante em nossos pastores. Eles procuram sempre manter um ambiente fraternal, cheio de amor e consagração, que nos leva a procurar a vontade de Deus.
vocês diante dos outros, para que veja as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5,16. Em nossa igreja, como em muitas igrejas batistas, o corpo diaconal contribui bastante para espalhar a palavra de Deus e cuidar dos membros da congregação. Nossos pastores, de forma bondosa, sempre cooperou conosco, dando apoio e inspiração para que possamos cumprir o nosso propósito. Que Deus continue abençoando vocês. Fé, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4. A fé nos sustenta, nos leva a ser fiéis em nossa vida cristã, seguindo a paz com todos, testemunhando, cantando as boas novas, estudando a palavra de Deus e lhe obedecendo e crescendo. A escola bíblica dominical é muito importante para nós e agradecemos o interesse dos nossos pastores em melhorar o ensino e o crescimento da nossa EBD. Mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5,5. A música é uma parte importante na vida da igreja. É responsabilidade do Ministério de Música preparar o povo para ouvir a mensagem do servo do Senhor. Devemos ser mansos e suaves, mas também cheios de entusiasmo. Com mansidão, nossos pastores têm dado todo o apoio ao Ministério de Música dessa igreja. Domínio próprio. Tenham domínio próprio e estejam sempre alertas. Certamente essa parte do fruto é essencial na vida cristã. Muito mais na vida de um pastor, que tem que lidar com pessoas diferentes, cultivando-as, ganhando-as para Cristo. No campo, como o pastor cuida das ovelhas, também os nossos pastores cuidam da nossa vida espiritual. Damos graças a Deus pelos pastores que temos e que o Senhor os abençoe ricamente no seu serviço. Por enquanto, eu vou pedir a ajuda de Manu, pastor, para levar ali para mim em cestas, que a gente vai arrumar elas, tá? Tá pronta, mas tá quase pronta. Calma! Calma! É os frutos que os irmãos e a liderança entregou para o Senhor. Nesse momento, irmãos, eu vou pedir um pouquinho de atenção, porque nós vamos estar fazendo agora um momento especial, né? E eu preciso que os irmãos escutem o que eu vou falar. Vai ser um pouquinho rápido, mas se os irmãos ficarem atentos, vocês vão conseguir entender. Diz assim, ó: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, eu o exorto solenemente, pregue a palavra. E é com este imperativo que Paulo inicia suas últimas palavras do seu filho na fé, Timóteo. Esta é a segunda carta ao jovem pregador e possui um valor histórico sem precedentes. Afinal, além de ser uma convocação solene ao mistério e por isso conter sagradas lições para qualquer cristão vocacionado, trata-se também da última carta paulina que temos registro. Ao que tudo indica, esse foi o seu último documento. Estamos mesmo diante das últimas palavras do apóstolo Paulo, não apenas a Timóteo, mas ao mundo. Como chega ao fim dos seus dias um homem de
Deus? Quais circunstâncias que o rodeiam em seus momentos finais? O que o leva a escrever essa carta ao seu amigo querido, ao seu filho amado Timóteo? O pedido de Paulo não poderia ser mais solene. Pregue a palavra. Este é o resumo de absolutamente tudo que Paulo vem dizendo a Timóteo ao longo do seu livro, desde o começo dessa carta. Não é como qualquer carta, é uma convocação última e urgente para que Timóteo se erga de suas limitações e de seus temores e assuma o lugar de seu tutor. Uma vez que Paulo está mesmo chegando ao fim da sua jornada ministerial, é hora do jovem Timóteo se erguer com ainda maior compromisso e valentia. Paulo diz-se lembrar das lágrimas sinceras de Timóteo e da fé não fingida que ele recebeu de bom grado e acolheu no peito por meio da fala da sua mãe e da sua avó Lote. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder e amor e equilíbrio. Foi o que Paulo lembrou a Timóteo no primeiro capítulo desta carta. Enquanto fazia referência à santa vocação que Cristo nos fez, evite conversas inúteis e profanas, enfatizou Paulo no segundo capítulo. Fuja dos desejos malignos da juventude. No capítulo 3, Paulo se recusa em esconder de seu discípulo a fase escura do ministério e diz sem medo: todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Tu, porém, permaneça nas coisas que aprendeu por meio das Escrituras. Pregue a palavra, pregue as Escrituras. Esse é um mandamento tão solene que as testemunhas convocadas, diante das quais Paulo ordena a Timóteo que pregue, são Deus e o próprio Cristo. Alguns já haviam questionado o ministério do jovem Timóteo, mas não era hora de entristecer, por isso pregue a palavra. Outros já haviam ridicularizado por seguir um pobre coitado feito Paulo, sempre perseguido, mas não era hora de se envergonhar. Pregue a palavra. Alguns chegam a sugerir que a própria personalidade de Timóteo seria também uma barreira, possivelmente tímido e inseguro, mas não era hora de se cimar. Era hora de se expor e pregar a palavra em tempo e fora de tempo. E é como se Deus segregasse ao ouvido de Paulo sobre os dias que viriam, os dias de hoje. E aí Paulo vai dizer: vai chegar um tempo, Timóteo, em que não suportarão a sã doutrina. A verdade causará coceira nos ouvidos, as pessoas vão atrás de pregações inofensivas, vão configurar pregadores que lhe afagam o ego, que trocam infeliz a dura verdade pela suave mentira. Fábulas e mitos podem emocionar, mas são incapazes de nos salvar eternamente. E é por isso que Paulo insiste: Timóteo, eles podem, você não. Seja sóbrio, prega o verdadeiro evangelho, vem sofrer comigo, feito um soldado nas trincheiras de uma guerra. O abandono em massa do evangelho e o fracasso coletivo de boa parte dos primeiros convertidos não eram as únicas razões pelo quais Timóteo deveria se posicionar em favor de Cristo assumindo sua vocação. Outra razão oferecida por Paulo era sua morte iminente, ou como ele gostava de figurar, sua oferta de libação. Os rituais de sacrifícios praticados no Velho Testamento incluíam essa tal oferta de libação, que seria o momento em que o altar sobre o qual os animais eram sacrificados seria lavado por um líquido, geralmente vinho ou óleo. O aroma perfumado destes líquidos denunciava que já estava chegando ao fim a cerimônia. Essa foi a figura usada por Paulo para descrever sua morte. Ele não desenha essa tela com cores densas e escuras, mas com vivo vermelho de um vinho sendo aspergido. Não tem cheiro de medo ou luto, sua morte tem cheiro de vida e festa. As rimas não são azedas e melancólicas, não. Sua morte rima com o doce do vinho. E este é precisamente o convite de Paulo a Timóteo: vem sofrer comigo. Recebemos bom tesouro, tá guardado aqui. Nosso peito tem segredos, só se pode ver. Se olhar de perto e provar a alegria que é chorar. Se sofrer comigo,
soldado em Cristo se ancorar. Sei em quem eu creio, estou certo de que tem poder e é santa vocação que Ele nos deu. Acreditar no Evangelho e caminhar seguro até sozinho. Acreditar no Evangelho e caminhar seguro até sozinho. 1, 2, 3, vai! Sim. Em quem eu creio, estou certo de que tem poder e é santa vocação, e é santa vocação, e é santa vocação que Ele nos deu. Todo mundo cantando comigo. Acreditar no Evangelho e caminhar seguro até sozinho, seguro até sozinho. Acreditar no Evangelho e caminhar e provar da alegria que é chorar. Acreditar no Evangelho e caminhar seguro até sozinho, seguro até sozinho. Toda a igreja acredita. E caminhar seguro só sozinho. Amém, irmãos. Gostaria nesse momento de estar chamando nossa irmã Manuele e nossa futura irmã, já é mãe, né? Daqui a pouquinho, Juliane, para estar fazendo uma pequena homenagem aos nossos pastores. Pastor Antônio Carlos. Antônio cresceu temente a Deus. Seus pais, muito católicos, conduziram na religião que haviam recebido por tradição de seus pais. Com 17 anos de idade, após uma ausência da família, com seus pais já convertidos a Cristo, entrega sua vida nas mãos de Deus. Aos 17 dias, no mês de novembro de 1974, com o filho pródigo arrependido, dedica-se por completo à obra de Deus. Aos 18 anos de idade, casa-se com Maria Aparecida, que acompanhou durante toda a experiência de conversão. Não demorou muito para que Deus o escolhesse para uma obra específica, chamando-o para a obra missionária. Ingressou na faculdade do Seminário Betel no ano de 1978, no mesmo ano em que cursou a Faculdade de Teologia Santa Úrsula, ambas no Rio de Janeiro. Além de estudar para sustentar a sua família, trabalhava na fábrica de tecidos Nova América, onde teve a oportunidade de também estudar e se tornar engenheiro químico técnico e mestre de manutenção, onde trabalhou por 18 anos. E quando estudava, nasceram um casal de 3 filhos,
Vanessa, Tiago e Diego. Foi ordenado ao Ministério da Palavra no dia 17 de agosto de 1984, na primeira Igreja Batista em Vaz Louco, onde se converteu, casou, foi seminarista e pastor auxiliar. Foi pastor auxiliar também na Igreja Batista de Nazaré, no Rio de Janeiro. No ano de 1989, sentindo o chamado de Deus para outra região, assumindo a presidência e pastorado da primeira Igreja Batista de Barra de São João, onde pastoreou até o ano de 1992. Permaneceu como membro da primeira Igreja Batista em Rio das Ostras por 1 ano e meio, até ser convidado para ser pastor-presidente na Igreja Batista em Professor Souza, aos 19 dias do mês de novembro do ano de 1993. Com a saída do pastor-presidente da Igreja Batista em Sana, o pastor Antônio assumiu também o pastorado da igreja, dividindo assim seu tempo na obra do Senhor. Alguns anos depois, deixa o pastorado da Igreja Batista em Professor Souza e só pastoreia a Igreja Batista em Sana. No ano de 2001, passa por um grave acidente automobilístico, onde fica por 2 anos em tratamento com licença remunerada pela igreja. Após 3 anos, retorna para assumir a presidência e o pastorado da querida Igreja Batista em Professor Souza. Deixando o pastoreio da Igreja Batista em Sana após 17 anos. Com o aval da igreja, começa a congregação em Casimiro de Abreu, que após 10 anos tornara-se a Igreja Batista do Indaiaçu. Também com o aval da igreja, começa um ponto de pregação no Visconde, na casa dos irmãos Ronaldo e Adriano. Hoje, com 67 anos de idade, 39 anos de ordenação ministerial, para 40 no dia 17 de agosto, 48 anos de casado, mestrado e doutorado em teologia, pai de 3 filhos e avô de 7 netos, pastoreia a Bíblia em Professor Souza, onde completará 32 anos no dia 17 de novembro do ano de 2025 como presidente e pastor da igreja. Neste percurso, ele fez 497 batismos, 154 casamentos, 290, eu vou botar 96, porque minha filha vai ser apresentada já já, de crianças e aproximadamente 8.000 sermões. Pastor Robson Pet. Teve seu chamado em um acampamento dos embaixadores do rei no sítio do Sossego, mas fugiu desse chamado, onde em algum momento ficou distante do Senhor. Dentro dele, algo incomodava, dizendo que o seu lugar era na casa de Deus, vivendo para ele. Foi um período de muitas lutas consigo mesmo. Um dia, ao chegar do trabalho, onde tinha pouco tempo de início na fiscalização, se deparou com uma reunião de oração, em que uma irmã de uma outra denominação, que não conhecia, disse que ele estava fugindo do propósito que Deus tinha para a sua vida, que era o chamado para pregar a sua palavra. Ele ficou um pouco assustado, pois ela não o conhecia, mas poucos dias depois deixou aquelas palavras recebidas da irmã para lá e continuou longe do seu propósito. 2 anos depois, ele estava completamente afastado do Senhor, não indo à igreja e frequentando lugares que não deveria. Em um desses lugares, uma jovem que não era cristã olhou para ele e disse: "O seu lugar não é aqui. Você é um homem de Deus. Não deve frequentar esses ambientes." Mesmo assim, ainda foi teimoso, até que um dia, sozinho, sentiu que precisava retornar para a casa de Deus e retornou, voltando a pregar novamente. Nesse período, nossa igreja estava muito atuante no impacto radical, que ele acabou participando depois de muita insistência do irmão Marcelo. Ele estava no sítio do Sossego, lugar onde sentiu o seu chamado, e mais uma vez Deus falou com ele fortemente e viu que precisava cumprir a sua missão. Ao retornar para casa, conversou com o seu pastor, oraram durante o período e iniciou os estudos. Hoje é pastor auxiliar em Professor Souza e se sente honrado em ajudar o pastor Menan com a igreja que tanto ama.
pois essa igreja faz parte de sua vida. Ele tem visto que o ministério tem momentos de lutas e de vitórias, de alegrias e de tristezas, mas tem sentido em todos os momentos a presença do Senhor. É muita emoção, né, pastor? Pastores, nesse momento eu vou pedir a Manu e a Ju, então, para trazerem a cesta com o fruto do Espírito que vocês receberam da liderança da nossa igreja, cada um falando um pouquinho do quanto vocês são importantes, do quanto os chamados de vocês são importantes para a gente. Então recebe isso daí com muito carinho, nosso presente de nossa igreja, de toda a liderança. Não acabou, ainda tem mais. Vou pedir Ingrid para estar entregando a lembrança da nossa igreja para cada um do pastor. Em homenagem por tudo que vocês fizeram, faz ainda pela nossa igreja, se sintam honrados. Com um abraço também da tia Rosemary, que não pôde estar aqui, mas... Para não, pastor. Pode abrir. Deixa eu botar aqui, pastor. Calma aí, irmão, salta pastor Rosa. Ele ainda vai acostumar com esses momentos, entendeu? Pastor Menino já são muitos anos fazendo isso, né, pastor? Olha só. Recebam com muito carinho. E nesse momento eu queria pedir a igreja para se colocar de pé. Nós vamos estar orando pela vida dos nossos pastores. E também convidar as tias, né, com as crianças de 0 a 7 anos, Karina e Samanta, para estarem orando, vem. Enquanto as crianças aqui, nós vamos estar orando de uma vez. Deixa, claro, com certeza. Enquanto as crianças vêm vindo, vocês vão aí batendo bastante foto. Cadê as crianças da classinha? Vem, Gui. Pedi a igreja para estender a mão aqui para os nossos pastores e pelas crianças, e nós vamos estar orando. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, Pai. Muito obrigada pela vida dos nossos pastores, muito obrigada, Pai, pelas nossas crianças também. Nesse momento nós pedimos, Pai, pelo chamado dos teus servos. Senhor, continue fortalecendo, Pai, cuidando da vida deles, entendendo que o chamado deles tem tantas dificuldades, mas que só o Senhor consegue sustentar. Esteja cuidando, Pai, dos pastores de nossa igreja, a igreja é essa que os ama, que os deseja as melhores bênçãos do Senhor para a vida deles. Cuide também de nossas crianças, Pai, que são os futuros pastores, diáconos, os futuros músicos de nossa igreja. Nós os abençoamos porque acreditamos que eles serão homens e mulheres que vão servir ao Senhor. Cuide deles, Pai, abençoe. E obrigado pelo culto, que foi para o Senhor, que tenha chego, Pai, com cheiro suave aos teus narizes. Muito obrigado por tudo. É só isso que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Gostaria que o pastor Antônio estivesse trazendo homenagem para a igreja agora, trazendo a palavra do Senhor, amém? Trazendo a palavra do Senhor. Parabéns, pastores, pelo seu ministério. Obrigado. Que Deus continue enriquecendo. Obrigado. Eu queria pedir a Juliana, por favor, colocasse aí 1 Samuel capítulo 4, do versículo 12 ao 22. Que bom que foi lido aqui pela irmã Eliana. Prega a palavra. Prega a palavra. E o que nós temos feito durante esses anos, pregando a palavra. Aqui nós não pregamos prosperidade, pregamos a palavra.
Porque nós temos a certeza que quando a nossa vida espiritual vai bem, as coisas materiais também vão. Então, primeiro a vida espiritual. Com ela intacta, temos a certeza que a material ela surge. E eu escolhi um texto para falar nesta noite, um pouquinho com os irmãos, talvez um texto um pouco difícil de interpretar, devido à situação grave ocorrida com uma família. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para uma pequena frase que é falada pela viúva na hora de dar a luz ao seu filho. Então eu gostaria de ler esse texto, pedir a você que abra a sua Bíblia aí, 1 Samuel, capítulo 4. Vamos ler do versículo de número 12 até o 22. Eu tinha um professor de homilética, pastor Brandes. Ele falava assim: você, Menano, gosta de pregar num versículo só, mas você podendo, prega um texto. Sabe por quê? Porque se não entenderem o que você está pregando, pelo menos a palavra de Deus, ela foi lida por completo. Eu nunca esqueci isso. Meu pastor de homilética, pastor Branco, você. Diz assim a palavra do amado, acompanhe na sua Bíblia, então aqui na nossa televisão. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia os vestidos rotos e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa, e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escuros que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu, porque trazia as novas, e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E além disso, também teus dois filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás da banda da porta, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Deixa eu repetir aqui, irmãos, que eu pulei aqui uma parte. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás da banda da porta, e quebrou-se o pescoço e morreu, porquanto ele era um homem velho, pesado, e tinha julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próxima do parto, e ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E no tempo que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa do seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Que Deus acrescente a sua palavra no nosso coração. É um texto, irmãos, um
pouco longo que eu li, mas eu queria adentrar um pouco dentro dessa narrativa que foi exposta agora nesta noite. Vamos adentrar um pouco no período negro ou no período nebuloso da história de Israel narrada na Bíblia Sagrada. Era um período em que era difícil ser sacerdote, e Eli era um ótimo sacerdote, embora fosse omisso, mas era um ótimo sacerdote, embora fosse um péssimo pai, mas um ótimo sacerdote, porque ele julgou Israel por 40 anos, estava com 98 anos de idade, e num momento difícil, nebuloso na vida do povo de Israel. Por que, pastor? Talvez você pergunte, por que um momento difícil e nebuloso? Se vocês quiserem anotar aí alguma referência, a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3, verso 1, diz o seguinte, que havia pouca palavra de Deus e muito pouca visão. Então Deus quase não falava, quase não havia visões. Então, por Deus não estar falando diretamente, sempre o período tornava-se nebuloso, escuro, difícil de seguir, né? E interessante que foi nesta época que Eli estava ali para poder ser o sacerdote do povo, para poder ministrar ao povo nesse momento tão difícil da história de Israel. Mas Eli tinha 2 filhos. A Bíblia não fala o nome da mãe ou da esposa de Eli, mas fala o nome dos 2 filhos, Ofni e Finéias. Interessante que esses 2 filhos que Eli possuía, eles seguiam o mesmo exemplo do pai. Como é bom, né? Eu não tive esta oportunidade de que meus filhos fossem também pastores, mas há aqueles que são pastores que os seus filhos se interessaram na mesma profissão do pai, digamos assim, ser também pastores. E aconteceu a mesma coisa. Ofni e Finéias eram sacerdotes, seguindo o exemplo do pai. Só que a Bíblia ela não narra nenhuma parte de corrupção ou de sedição de Eli, mas narra dos seus filhos. Narra dos seus filhos. Quando nós achamos que os filhos serão exemplo dos pais, quando nós achamos que os filhos darão sequência àquilo que o pai é, porque Eli era um grande líder, naquela época ser sacerdote era como ser mais do que ser o presidente do lugar, se fosse hoje no Brasil. Então ele era poderoso, ele era sacerdote, ele guiava toda a nação de Israel, e os seus filhos poderiam ser também grandes sacerdotes. Mas anote aí também uma referência: eles eram usurpadores, eles eram roubadores, eles eram ladrões. Mas ladrões de quê, pastor? A Bíblia nos diz, lá em Samuel, eu marquei aqui a referência, depois você, por favor, leia em casa, 1 Samuel, capítulo 2, do verso 12 ao 17, vocês vão ver que eles roubavam as ofertas. As ofertas naquela época não vinham aqui no envelopezinho com o seu dinheiro, né? Onde você entrega pela sua fé no grande Deus, Criador, a sua oferta ou seu dízimo aqui no gasofilácio. Naquela época não era assim, não era dessa forma. Eles ofereciam animais, ou então eles ofereciam algumas comidas especiais. E quando Ofni e Finéias viam que aquela comida que estava sendo oferecida eram boas, o que nos diz o texto? Que eles pegavam em volta, tiravam em volta, trazendo para os nossos dias. É como os irmãos viessem, colocassem aqui o gasofilácio, e antes da nossa tesoureira levar o gasofilácio para contar, o pastor viesse aqui e tirasse algum dinheiro do gasofilácio. Pecado para ele.
Eles eram assim. Eles eram assim. E se isso também não bastasse, aquele Ofni e Finéias, além de tudo isso, a outra referência está no mesmo capítulo, né, de 1 Samuel, no capítulo 2, agora do verso 22 ao 25, eles seduziam as mulheres que iam ao templo. Olha só, usando o seu poder de sacerdote para seduzir as moças que iam lá. Mas a mão de Deus, irmãos, é isso que eu quero que nós atentemos para esta noite. A mão de Deus, ela não falha. Deus está sempre agindo na história. Muitas vezes nós achamos que Deus não está vendo o que nós estamos fazendo, ou o pastor ou alguém da igreja não está vendo, mas é puro engano, porque Deus conhece os nossos corações. Como diz o salmista: se eu subir ao céu, tu lá estás; se eu descer ao mais profundo mar, tu lá estás também. Então nada foge do controle de Deus, da vista de Deus. Deus, Ele sabe de tudo. E cuidado quando a mão de Deus te pesa. Cuidado. Um dos maiores inimigos de Israel eram os filisteus. Então eles foram lutar contra os filisteus. Foram na primeira batalha e perderam a batalha. 4.000 morreram. 4.000 de Israel morreram. Aí um chegou e falou assim: também nós perdemos porque a arca de Deus, símbolo da presença do Senhor, não estava conosco. Aí foram lá falar com Ofni e Finéias: olha, tem um dinheirinho aqui, vocês levam lá a arca, lá vai ficar tudo numa boa. Eles eram corruptos. Pegaram então a arca, que era símbolo da presença do Senhor, e levaram para a guerra. Aí entra o texto que nós lemos: o camarada fugiu da batalha e foi lá falar com Eli. Eli, olha, morreram 30.000. Por isso que a cidade está gritando: 30.000 morreram. A arca do Senhor foi tomada e os teus filhos morreram também. Eli, ao ouvir isso, por ele já está de idade, com 98 anos, bem fortezinho, caiu da cadeira, torceu o pescoço e morreu. A esposa de Ofni estava para dar à luz. Quando ela ouviu essa história, diz a Bíblia, desde que nós lemos, que ela se abaixou, né? Os seus hormônios subiram demais, e ela deu à luz ali a criança. E ela disse assim: e acabou, ou acabou-te, porque a arca do Senhor foi tomada, fugiu a glória de Israel, ou a glória de Deus foi perdida. Essa é a história que nós temos. Só que nesta noite eu quero pensar com vocês da seguinte forma: quantas famílias que você conhece, ou a sua, talvez, não sei, eu não convivo com você, que a glória de Deus foi perdida dentro da sua casa? Falta de perdão, muitas vezes, falta de diálogo, muitas vezes, falta até mesmo de liberdade, onde essa liberdade que nós temos, infelizmente, no dia de hoje, é uma liberdade em que você pode até escolher o sexo que você quer. Quantas famílias hoje são em caboclo? Quantas famílias hoje, a exemplo da família de Eli, estão passando por essas dificuldades dentro dos seus lares? Essa guerra em família, interna, dentro de casa. Então isso aí não aconteceu só com a família de Eli, não. Hoje acontece com muitas famílias espalhadas no mundo.
Mas o que eu queria me ater nesta noite é como nós podemos fazer com que a glória do Senhor não saia da nossa casa. O que fazer para dizer que a glória do Senhor não saia da nossa casa? Primeiro, que eu vejo aí, não feche os olhos para os problemas. Não feche os olhos para os problemas. Ele era uma pessoa omissa. Ótimo sacerdote, fantástico. Julgou Israel aí durante 40 anos. Mas era omisso. Os seus filhos faziam coisa errada e falavam para ele o que os filhos faziam com ele. Ah, tá, depois eu converso com eles. Depois eu falo com eles. Eram omissos. Quantas vezes nós, para não criar atrito com os nossos filhos, nós nos tornamos omissos e fechamos os olhos? Ele era um desses, embora ele fosse cego fisicamente, mas ele também era cego emocionalmente. Vamos trazer então a glória do Senhor para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar. Primeiro, não feche os olhos de jeito nenhum para os problemas. Não feche os olhos. Segunda coisa que eu vejo. Segunda coisa. Lute um pouco mais pelo seu filho. Ou lute um pouco mais pela sua família. Tem gente que termina um casamento, às vezes de 20 anos, 18 anos, 15 anos, não quero mais sofrer. Termina o casamento, mas espera aí, o que você fez para lutar pelo teu casamento? O que você fez para lutar com os seus filhos? Não desista, lute um pouco mais. Não jogue a toalha. A toalha, quando a gente joga, é para perdedor. Nós não somos perdedores, nós somos mais do que vencedores, porque Cristo nos amou. Somos vencedores em Cristo. Eli, a Bíblia narra que ele chegou a conversar com os seus filhos. Um pouquinho só. Ele não insistiu com os filhos. Eu creio que se Eli tivesse insistido com os filhos, a história seria outra. Ele podia até destituí-los do sacerdócio, porque ele tinha poder para isso. Como trazer a glória do Senhor para dentro da nossa casa? Primeiro, não fechando os olhos para o problema. Segundo, acabei de falar aqui, né? Lute pela sua família. Em terceiro lugar, saia do ativismo religioso. Saia do ativismo religioso. Mas pastor, o que é isso? O que é o ativismo religioso? Deixa eu falar algo para vocês. Eli, no verso 17, por que ele cai da cadeia? Não sei se vocês atentaram para isso, mas qual foi o motivo principal dele cair da cadeia e quebrar o pescoço? Qual foi o motivo principal? Olha o verso 17, olha para mim aí, por favor. Livro de Samuel 4,17. Prestem atenção, irmãos, por favor. Então respondeu o que trazia a notícia e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Olha só, Israel fugiu. Ele está tranquilo. Houve também grande matança entre o povo. Morreram 30 mil. Além disso, também teus dois filhos, Ofni e Finéia, morreram. Tranquilo. E a arca de Deus foi tomada. Agora, no verso 18. E sucedeu que fazendo ele menção de quê? Da arca de Deus. Não foi dos filhos? Foi da arca de Deus? Não foi da morte dos 30 mil? Foi da arca de Deus? Isso é ativismo religioso. Estamos colocando tudo da igreja acima da família. Acima da família. A família é o teu bem mais precioso que existe neste mundo. Cuide da sua família. Lute por ela.
como ao Pai. Eu creio que nós temos que atentar para essas situações que muitas vezes acontecem dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro da nossa igreja, dentro do nosso serviço, dentro do nosso colégio, onde às vezes eu dou aula, às vezes onde você é vereadora. Tem que atentar para essas coisas. Nós caímos muitas vezes num relativismo aí religioso muito grande, um ativismo religioso muito grande. Querem ver algo? Por que eles não foram vitoriosos? A presença de Deus não estava lá na batalha? Não estava, pastor. Eles levaram a arca para lá, a presença de Deus foi levada. É para eles serem vitoriosos. Mas por que não foram vitoriosos? Porque Deus não age da mão de ímpio. Deus não age da mão de pecador, de pessoas erradas. Eles eram usurpadores, e olha que eles eram o quê? Religiosos. Eles eram religiosos. Ele era sacerdote, omisso. Seus filhos, sacerdotes, omisso. Por isso que não é a religião que salva, quem salva é Jesus. Por isso eu não posso cair no relativismo, no ativismo aí, no meu cotidiano, dizendo, não, eu vou à igreja. Você deixa de amar o próximo. Eu dou meu dízimo, mas você vai ajudar alguém aqui embaixo da sua porta pedindo um prato de comida. São coisas que às vezes nós fazemos para aparecer, como se nós fôssemos estrelinha. Nós não somos nada, nós somos bagaço. Nem caldo muitas vezes nós damos, nós somos bagaço. E às vezes nos enchemos, sou religioso. Religiosidade não leva ninguém para a igreja. Quem leva para você para a igreja é o amor que você tem por Jesus. Por isso vem a minha quarta e última palavra. Primeiro, para trazer a glória de Deus para a sua casa, não feche os olhos para o problema. Segundo, lute pela sua casa, lute pela sua família, lute pelos seus filhos, lute pela sua esposa, lute pelo seu esposo. Terceiro, não caia no cotidiano que não te leva a lugar nenhum. Não caia no ativismo religioso. Quarto e último lugar, clame. Eu vou falar a palavra um pouco melhor do que clamar. Implore. Melhor do que clamar. Implore pela glória de Deus na sua vida. Implore pela glória de Deus na sua vida. Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu sou miserável. Eu sou pobre, cego, nu, Senhor. Eu clamo pela tua misericórdia. Enche o meu coração, Senhor, com a tua graça. Enche o meu coração, Senhor, com a tua bênção. Enche o meu coração e o coração da minha família, Senhor, com as tuas dadivosas mãos, que são mãos de milagre, são mãos grandiosas. Eu tenho certeza que a tua glória não vai sair da minha vida, nem da vida da minha família. E muitas vezes nós não imploramos, nós não nos humilhamos, nós não nos debruçamos com choro, com lágrima, pela nossa família, pela nossa casa. E nós temos que fazer isso. Não adianta você ter um bom carro, uma boa casa, uma boa situação financeira. Não adianta você achar que está tudo bem com você e com a sua família, se você não tiver aquilo que toda a família tem que ter, que é mais precioso: a glória de Deus no seu lar. Isso é que você tem que ter, o mais precioso. Quantos maridos muitas vezes dobram no serviço para não ter que chegar em casa, quando na realidade o que nós queremos é estar no nosso porto seguro, que é o nosso lar, que é a nossa casa. Mas muitos não gostam de chegar em casa. Por quê? Porque a glória de Deus não está ali. A glória de Deus está em outro lugar. Aí eu começo a passar mal, começo a entrar em depressão, começo a passar por dificuldades, começo a fazer um montão de coisas. Por quê? Porque a graça, a glória do Senhor não está mais na minha vida, nem na vida da minha família. Então implore, irmão, e repito, implore, irmão, pela glória do Senhor no seu lar e na sua vida.
Só assim você vai ser vencedor. Não seja igual o Filipe Finéias, igual a Eli, ou igual Davi, mas seja o Antônio, seja o Caio, seja a Manuel, seja a Terezinha, seja a Maciel, seja a Érica, seja a Rosângela, seja cada um de vocês, implorando pela glória do Senhor do seu lado, porque sem a glória dele nós não somos nada, nós somos folhas secas que caem da árvore do vento leve, e depois de levar lá, fica toda molinha e acaba sendo pisada aí, ou desmanchar tudinho, e não resta mais nada. Quero finalizar comparando dois versículos. Isaías, 1 Samuel, no capítulo 2, no capítulo 3, o verso 1, eu falei com os irmãos que dizia o quê? Que Deus falava pouco, que as visões eram poucas. Já no 4, 22, que é o último versículo, diz: a glória do Senhor não existe mais. Olha só, a glória do Senhor não existe mais. O que isso quer dizer? Quer dizer que lá, antes, a glória do Senhor, capítulo 3, verso 1, de vez em quando Deus falava. Agora, no 4, Deus não fala mais. É como se Deus não existisse. É como se Deus não existisse. Por isso houve esse desastre todo. Mais de 30 mil pessoas morreram, viveram e viveram. Então implore, glória ao Senhor, pela glória dele no seu lado, na sua vida, na sua casa, e que Deus nos abençoe. Amém? Não sei se essa seria o que você queria ouvir nesta noite, tão especial para mim e para o pastor Pérez, mas foi o que Deus colocou no meu coração para falar para você. Conforme eu disse para mim daqui pela Miranda, prega a palavra tem que ser pregada. Não o que você quer ouvir, né? Às vezes, caramba, pastor, não dá para pegar desse jeito. Mas o que você quer ouvir é o que Deus quer falar para você. Que Ele nos abençoe. Que a graça do Senhor nos acompanhe. E que possamos, irmãos, a cada dia nos humilhar e falar para o Senhor: Senhor, como eu preciso da tua glória sobre a vida, sobre a minha vida. Vamos colocar em pé, irmãos, vamos orar, ensinar a nossa vida. Querido Deus, amado Pai, oh meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, muito obrigado por esse carinho imenso que tem por mim. Obrigado, ó igreja, por esse momento tão especial que fizeram para mim, para o pastor Pérez. Que as dádivosas mãos do Senhor abençoe cada um de vocês. Que os seus lares sejam cobertos pela mão do Senhor. A palavra de Deus nos diz que a glória do Senhor foi roubada. E esta noite eu declaro em nome de Jesus que a glória do Senhor está na tua casa, na tua família. Pois eu declaro em nome de Cristo Jesus, e que juntos possamos dizer amém. Glória a Deus. Poder sentar, irmãos, com oração silenciosa para nos encerrar. Eu e o pastor Cláudio estaremos lá na porta para dar uma boa noite e um agradecimento aos irmãos.
Amém.